Bom, agora a gente vai continuar aqui o nosso desenvolvimento da nossa landing page. Que agora a gente tem aqui um botão, um texto com uma imagem. Aqui nós temos, né, um box com algumas informações e até finalizar. Então, para isso, nós vamos voltar aqui no nosso palco. Vou adicionar mais um container, né? Só que olha para você ver, esse container, ele ficou em cima da imagem. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Para ajustar, eu vou simplesmente vir aqui em avançado, né? E vou aplicar uma margem. O que é a margem? A margem é nós descermos o objeto. Então, vou aplicar uma margem de 50 pixels, que aí já vai ficar nivelado, vai ficar ótimo. Agora, nós vamos adicionar um componente novo, que é um botão. Para isso, nós vamos vir aqui e vamos usar a caixa de busca. E vamos digitar aqui, ó, e aqui nós temos botão. Vou trazer o botão para cá. Veja que ele ficou alinhado à esquerda. Como que eu alinho ele no centro? Basta eu colocar aqui, ó, alinhamento, centralizar. Centralizei ele. Como que eu mudo a cor desse botão? Primeiramente, vamos mudar o texto. Aqui no nosso botão nós temos, ó, quero garantir agora. Então, eu vou vir aqui em texto, quero garantir agora. Aqui em estilo, nós vamos aplicar a cor de fundo do botão, ó. Tipo de fundo, nós vamos vir aqui, ó, e nós vamos aplicar uma cor de fundo, que é o amarelo, que ele está aqui, ó. Vou voltar aqui. Pronto. Só que ele está muito colado no vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora um padding no container. Porque eu quero que o container, eu não quero que o container desça mais. Eu quero que o container aumente o seu espaçamento interno, que é o padding. O padding é o espaçamento interno. Então, para isso, eu vou clicar no container, vou vir aqui em padding, ó, e vou aplicar um padding no topo de 30 e embaixo de 30. E agora já ficou um pouco mais agradável o nosso botão. Então, com isso, a gente já finalizou a seção do botão. Flávio, mas como que eu coloco o URL no botão? Afinal de contas, ficou faltando, né? Vou vir aqui em conteúdo. Aqui eu tenho o tipo de botão, que é informações, sucesso, atenção, alerta. E aqui, ó, eu tenho o link do botão, que é para onde vai levar. Ou seja, o elemento botão é o elemento do Elementor que serve para a gente fazer um call to action. Então aqui eu tenho esses elementos aqui. Seguindo o nosso item, né? E olha para você ver, o nosso botão ele é levemente arredondado nas bordas, ele é abaulado. Ó. Então vamos ver se o nosso botão aqui está abaulado. Ele já está abaulado, mas vamos abaular ele um pouco mais? Então vou clicar aqui em avançado, vou clicar aqui em estilo, e aqui nós temos arredondamento, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 10. Olha só, abaulei ele mais. Tá vendo? Deixei ele mais arredondinho. Agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar mais um container. E aqui é o seguinte, ó, coloquei mais um container. E agora nós temos duas seções, uma ao lado da outra. Para isso aqui acontecer e para ficar bonitinho, eu vou te ensinar uma técnica. A técnica é, eu vou colocar um container dentro do container. Por quê? Porque o nosso texto aqui agora, ele vai ficar do lado esquerdo e a imagem do lado direito, para a gente fazer o alinhamento correto disso. Então, ó, no caso aqui, ó, nós vamos fazer o que primeiro? Eu vou colocar o texto aqui dentro do container. Vou vir aqui, pegar o texto, ó, copiar o texto, e aí, ó, eu vou trazer o elemento de texto para cá, ó. Vou vir aqui pegar o elemento de texto e vou trazer esse texto para cá. E aqui eu vou trazer também o elemento de título, tá? Que eu tenho o título da seção. Ó, título e o texto. Então aqui eu tenho, ó, o que é o plugin. Vamos pegar aqui, ó, o que é o plugin e o texto. Repare que o texto aqui está marcado como H2. Nós vamos colocar ele como parágrafo, porque ele é um parágrafo. E agora a imagem. Como que fica a imagem? Eu vou clicar duas vezes aqui, vou exportar essa imagem como PNG e vou subir ela aqui no elemento de imagem que você já sabe, ok? Deixa eu só... Agora, eu vou colocar essa imagem no container de fora. Vou clicar aqui duas vezes e vou trazer a imagem, ó, no container de fora. Olha só, essa imagem aqui, na verdade, ó, ela tem que estar fora desse container. Ó. Ela não está certa aqui. Então, ela está dentro de um container. Então, não pode ser desse jeito, porque senão vai dar errado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou inverter essa ordem. Então, eu vou simplesmente apagar esse container aqui da imagem. Ó. Eu vou apagar esse container e quero colocar ela dentro desse container aqui. Ó. Às vezes é um pouquinho complicado de colocar ela lá dentro. Agora eu coloquei. Ó.
Agora isso aqui está dentro desse container e a imagem está dentro do outro container. Você vai entender o que nós vamos fazer. Olha só, agora eu vou subir essa imagem aqui. Legal, não ficou? Só que um está embaixo e outro em cima. Flávio, como que eu alinho os dois lado a lado? Veja que eles estão alinhadinhos aqui, ó, lado a lado. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no container pai. Ó, esse aqui é o container pai. Tá, ó, esse aqui é o container pai. E nós vamos clicar aqui, ó, horizontal. Só que olha para você ver, eles ficaram ao contrário. Então eu venho e faço assim. Tá vendo? Ó? Então eu consigo agora, ó, reajustar isso aqui. Ó que legal. E pronto, eles ficaram alinhados lado a lado. Essa funcionalidade aqui, pessoal, de direção, é a funcionalidade que eu alinho o elemento de acordo com a direção que eu quero. Se eu quero que ele vai para a esquerda, se eu quero que ele vai para a direita, se eu quero que ele vai para baixo ou se eu quero que ele vai para cima. Então, nesse nosso layout, eu quero fazer esse alinhamento aqui. Aqui na justificação do conteúdo, para esse caso não vai se aplicar, porque isso aqui é para alinhar o conteúdo. Esse caso aqui, ó, é para alinhar os itens. Nesse meu caso, ó, eu quero alinhar o item no topo. Então, ó, no início, beleza? Até aqui tá tudo certinho. Só que não, né? A gente ainda precisa agora de colocar aqui, ó, um peso na fonte, colocar a letra do plugin aqui em amarelo, colocar o alinhamento aqui, ok? Então, vamos fazer isso, ó. Vou colocar aqui uma tag, que eu vou colocar aqui, ó, amarelo. Olha só que legal que é isso, né? Vou colocar aqui, ó, barra amarelo. Flávio, essa tag não existe no HTML, no CSS, não tem problema não, mas ele reconhece, tá? Ele é inteligente. Então, ó, vou colocar aqui amarelo e vou pegar agora essa corzinha amarela aqui pra gente colocar, ó, que é o mesmo amarelo aqui. Aqui, ó, color. Tá vendo? Amarelo. E agora o que eu faço? Eu venho aqui nas propriedades de estilo e na tipografia, vou colocar ele como Monte Serra, que é a fonte que eu quero, e vou colocar um peso nele. Pronto. O que é o plugin? E agora aqui, ó, eu vou colocar em estilo, tipografia, Monte Serra. E eu vou dar um espaçamento aqui, porque ele está um pouco embolado, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vamos ver como é que está no plugin, ó. A concorrência. Onde que tiver a palavra concorrência, a gente vai dar um Enter, ó. Só que, olha só, já ficou mais interessante, né? Então, ou seja, alinhei aqui o plugin. Veja que ele ainda, né, tá com esse gap, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou deixar mais interessante. Aqui eu vou colocar um BR só para dar uma quebradinha aqui, para ficar muito bacana, né? Então, beleza. Ó. Já deixei ele aqui super alinhado e prontinho. Nossa sessão aqui está pronta. Eu vou publicar essa parte aqui para a gente não perder ela. E olha, já está prontinha. Alinhei os dois elementos, um lado a lado do outro. Então, você aprendeu nessa aula como alinhar elementos lado a lado. Você viu aqui como é que eu subo uma imagem, que você já tinha visto isso anteriormente. E você viu também como que a gente pode pintar pedaços de texto de maneira bem simples, sem ter que fazer gambiarra, né? Colocar dois títulos um do lado do outro assim. Então você viu como que a gente faz isso com simples CSS. E aí você conseguiu também ver como que a gente coloca um botão. Tá? Na próxima aula a gente vai continuar isso aqui, a gente vai fazer a tabelinha de itens do que tem no plugin, o que não tem, para que a gente possa dar seguimento aí. Até a nossa próxima aula.